Olá, meu nome é Renato Ferreira e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um trabalho da disciplina de Imunologia e Vacinação do professor Fabrício Ramos. A minha colmeia é a colmeia 3, que é composta por Laila, Lavínia, Alisson, Dalila e Rafael. E o nosso tema é sobre imunidade aos micro-organismos. O desenvolvimento de doenças infecciosas envolve interações complexas entre micro-organismos e seus hospedeiros. Os principais eventos incluem a entrada do micro-organismo, sua invasão e colonização dos tecidos do hospedeiro, a evasão da imunidade do hospedeiro e o dano tecidual ou funcional resultante. Os micro-organismos podem causar doenças através da morte de células hospedeiras, pela liberação de toxinas que causam danos teciduais e disfunções celulares, ou pela estimulação de respostas imunológicas, que prejudicam tanto tecidos infectados quanto tecidos normais. A violência do micro-organismo e os mecanismos de patogênio são determinados por várias características microbianas. A resposta imune contra micro-organismos é mediada pelos sistemas imunes inato e adaptativo. Enquanto o sistema inato oferece defesa inicial, o adaptativo proporciona uma resposta mais robusta e prolongada. A especialização da resposta imune permite combater eficazmente diferentes tipos de micro-organismos, adaptando-se aos mecanismos de eliminação mais adequados. A capacidade do micro-organismo de evadir a imunidade afeta sua sobrevivência e patogenicidade, com muitos estabelecendo infecções latentes ou persistentes. Em algumas infecções, as lesões teciduais resultam mais da resposta imune do hospedeiro do que do micro-organismo em si. Defeitos genéticos ou adquiridos na imunidade inata e adaptativa podem aumentar a susceptibilidade a infecções, incluindo doenças como a AIDS e outras imunodeficiências hereditárias. Bactérias extracelulares podem causar doenças de duas maneiras principais: induzindo inflamação local, que leva à destruição dos tecidos, e produzindo toxinas. As toxinas podem ser endotoxinas, como o lipopolissacarídeo, LPS, das bactérias gram-negativas, ou exotoxinas, que são secretadas pelas bactérias. As exotoxinas têm diversos efeitos patológicos, como a inibição da síntese proteica, interferência no transporte de íons e água, inibição da transmissão neuromuscular e interrupção de vias bioquímicas essenciais. Algumas exotoxinas estimulam a produção de citocinas, causando doenças. A imunidade inata contra bactérias extracelulares envolve a ativação do complemento, fagocitose e resposta inflamatória. O complemento é ativado por componentes como peptidoglicanos em bactérias gram-positivas e lipopolissacarídeo, LPS, em bactérias gram-negativas, levando à opsonização das bactérias. Sua fagocitose é aumentada e lisa. Fagócitos como neutrófilos e macrófagos reconhecem as bactérias por receptores de superfície, como receptores de mannose e receptores scavenger. A ativação de receptores do tipo TLRS e outros sensores em fagócitos promove a fagocitose e atividades microbicidas. Células dendríticas e fagócitos ativados secretam citocinas, induzindo infiltração leucocitária e inflamação nos locais de infecção, onde os leucócitos destroem as bactérias. A imunidade adaptativa desempenha um papel crucial na proteção contra bactérias extracelulares. A resposta humoral, mediada por anticorpos, é vital para bloquear e eliminar organismos e neutralizar suas toxinas. Os anticorpos atuam contra antígenos de parede celular e toxinas bacterianas.
tanto polissacarídeos quanto proteínas. Os polissacarídeos são alvos principais da imunidade humoral e são especialmente eficazes contra bactérias encapsuladas. Os anticorpos podem neutralizar, opsonizar e facilitar a fagocitose, além de ativar o complemento. Antígenos proteicos também ativam células T auxiliares, como o TH17 e o TH1, que induzem inflamação local, aumentam a atividade fagocítica de macrófagos e neutrófilos, estimulam a produção de anticorpos e ativam macrófagos para destruir micro-organismos fagocitados. Os defeitos genéticos nessas respostas podem aumentar a susceptibilidade a infecções bacterianas e fúngicas. A resposta imune contra bactérias extracelulares pode ter consequências prejudiciais, como inflamação e choque séptico. A inflamação causada pela atividade de neutrófilos e macrófagos para erradicar a infecção podem resultar em danos teciduais devido à produção local de espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossomais. O choque séptico, uma síndrome grave caracterizada por colapso circulatório e coagulação intravascular disseminada, é desencadeado pela produção excessiva de citocinas por macrófagos ativados pelos componentes da parede celular bacteriana. Certas toxinas bacterianas, conhecidas como superantígenos, estimulam uma resposta exagerada do sistema imunológico, levando a uma síndrome inflamatória sistêmica. Além disso, a resposta imune humoral pode resultar na produção de anticorpos que podem causar doenças, como febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica, semanas ou meses após a infecção bacteriana inicial ser controlada. Essas condições surgem devido à formação de complexos de anticorpos, como antígenos bacterianos, que são depositados em tecidos, desencadeando inflamação e danos. Bactérias extracelulares desenvolvem estratégias para evadir a resposta imunológica inata. Cepas com cápsulas ricas em polissacarídeos resistem à fagocitose e são mais virulentas. As cápsulas contêm ácido ciálico, que inibe a ativação do complemento pela via alternativa. Algumas bactérias, como a Conococcus e a Escherichia coli, possuem antígenos de superfície em suas pilhas, que são responsáveis pela adesão bacteriana. A pelina, principal antígeno dos pili, sofre extensa conversão gênica, permitindo variações antigenicamente distintas, que evadem a ação de anticorpos específicos. Alterações na produção de glucositases modificam quimicamente a superfície de polissacarídeos, assim permitindo às bactérias escapar das respostas imunes humorais. Além disso, as bactérias podem alterar a produção ou liberar antígenos de superfície em vesículas de membrana ao longo do tempo. Esses mecanismos contribuem para a virulência e capacidade de evasão das bactérias extracelulares. Imunidade inata contra bactérias intracelulares. A resposta imune inata contra bactérias intracelulares é mediada principalmente por fagocitos e células natural killer. Os produtos dessas bactérias são reconhecidos por TLR e por proteínas citoplasmáticas da família dos receptores do tipo NOD, NLR, resultando na ativação dos fagocitos. O DNA bacteriano no citossol estimula a resposta do tipo 1 através da via Sting. As bactérias intracelulares ativam as células NK por induzir a expressão de ligantes da ativação de células NK em células infectadas
e pela estimação da produção de IL-12 e IL-15 pelas células dendríticas e macrófagos, em ambas citocinas ativadoras da célula NK. As células NK produzem IFN-Y, que por sua vez ativa os macrófagos e promove a morte da bactéria fagocitada. Assim, as células NK proporcionam uma defesa inicial contra estes micro-organismos antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. De fato, camundongos com severa imunodeficiência combinada, que apresentam deficiência de célula T e B, são capazes de controlar transitoriamente a infecção pela bactéria intracelular Listeria monocytogenes pela produção de IFN-Y derivado de células NK. No entanto, a imunidade inata geralmente não erradica as infecções e as erradicações. Requer a imunidade adaptativa mediada por células. A imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares. A principal resposta imunológica protetora contra bactérias intracelulares é o recrutamento, a ativação de fagocitos mediado por célula T e imunidade mediada por célula. Indivíduos com deficiência na imunidade mediada por células, tais como o paciente com AIDS, são extremamente suscetíveis à infecção por bactérias intracelulares, bem como fungos e vírus intracelulares. Muitas das características importantes da imunidade mediada por células foram estabelecidas na década de 1950 com base nos estudos das respostas imunológicas da bactéria intracelular Listeria monocytogenes em camundongos. As bactérias fagocitadas estimulam respostas de células T, CD8+, se os antígenos bacterianos forem transportados a partir de fagossomos para citosol, ou se as bactérias escaparem dos fagossomos e entrarem no citoplasma das células infectadas. No citosol, os micro-organismos não são mais suscetíveis aos mecanismos microbicidas de fagocitos. E para a erradicação da célula da infecção, as células infectadas devem ser destruídas pelos CTLS. A ativação dos macrófagos, que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares, é capaz de causar lesão tecidual. Esta lesão pode ser resultado de reações de hipersensibilidade do tipo tardia, DTH, aos antígenos de proteína microbiana. A tuberculose é um exemplo de uma infecção por uma bactéria intracelular em que a imunidade protetora e a hipersensibilidade patológica coexistem e a resposta do hospedeiro contribui significativamente para a patologia em uma infecção primária por M.
tuberculose. Os bacilos se multiplicam lentamente nos pulmões e causam apenas uma inflamação leve. A infecção é contida por macrófagos alveolares e provavelmente células dendríticas. Mais de 90% dos pacientes infectados permanecem assintomáticos, mas as bactérias sobrevivem nos pulmões, principalmente em macrófagos. Cerca de 6 a 8 semanas após a infecção, os macrófagos atingiram os linfonodos de drenagem e as células T CD4+, são ativadas. As células T CD8+, podem também ser ativadas mais tarde. A diferença entre indivíduos nos padrões de célula das células T a micro-organismos intracelulares são determinantes importantes da progressão da doença e da evolução clínica. Evasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares. Resultado de infecção por estes organismos muitas vezes vai depender de as células T estimularem por mecanismos antimicrobianos de macrófagos, ou a resistência à morte levarem vantagens à resistência, à eliminação mediada por fagocitos. Também é a razão pela qual essas bactérias tendem a causar infecções crônicas que podem durar anos. Muitas são recorrentes após cura aparente e são difíceis de erradicar. As infecções fúngicas também são chamadas de micoses, são importantes causas de morbidade e mortalidade em seres humanos. Algumas infecções fúngicas são endêmicas e essas infecções são normalmente causadas por fungos presentes no ambiente e cujos esporos penetram nos humanos. Outras infecções fúngicas são chamadas de oportunísticas, pois os agentes causadores causam doenças brandas ou não manifestam doença em indivíduos sadios, mas podem infectar, e causar doença grave em pessoas imunodeficientes. A imunidade comprometida é o fator predisponente, mais importante para as infecções fúngicas significativas. A deficiência de neutrófilos, como um resultado da supressão ou do dano da medula óssea, é frequentemente associada a tais infecções, Infecções por fungos oportunistas também estão associadas à imunodeficiência, causada pelo HIV, e a terapia para o câncer disseminado e rejeição ao transplante. Uma infecção fúngica oportunista grave associada à AIDS e à pneumonia por pneumocites girovese, mas muitos outros contribuem para a morbidade e mortalidade, causada pelas imunodeficiências. Diferentes fungos infectam os seres humanos e podem viver em tecidos extracelulares e dentro de fagócitos. Portanto, as respostas imunológicas a estes micro-organismos são frequentemente combinações das respostas a bactérias extracelulares e intracelulares. No entanto, pouco se sabe sobre imunidade antifúngica quando comparada à imunidade contra bactérias e vírus. E essa falta de conhecimento é em parte devido à escassez de modelos de animais para micoses, em parte ao fato de que essas infecções ocorrem normalmente em indivíduos que são incapazes de oferecer respostas imunológicas eficazes. Imunidade inata e adaptativa contra fungos. Os principais mediadores da imunidade inata contra fungos são os neutrófilos e macrófagos.
Os pacientes com neutropenia são extremamente suscetíveis a infecções por fungos oportunistas. Os fagócitos e células dendríticas reconhecem os organismos fúngicos através dos TLRS e dos receptores do tipo lectina chamados detectinas. Os neutrófilos, presumivelmente, liberam substâncias fungicidas, tais como as espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossomais, e fagocitam os fungos para a morte intracelular. As cepas virulentas de criptocópicos neoformans inibem a produção de citocinas, tais como o TNF e a IL-12, os macrófagos, e estimulam a produção de IL-10, inibindo assim a ativação dos macrófagos. A imunidade celular é o principal mecanismo de imunidade adaptativa contra infecções fúngicas. Histoplasma um parasita intracelular facultativo que vive em macrófagos e é eliminado pelos mesmos mecanismos celulares que são eficazes contra bactérias intracelulares. As células TCD4 e CD8 cooperam para eliminar a forma de levedura de neoformans que tendem a colonizar os pulmões e cérebro de hospedeiros imunodeficientes. Pneumocystis gyrophes é outro fungo que causa infecções graves em indivíduos com a imunidade celular defeituosa. Muitos fungos extracelulares provocam fortes reações TH17, impulsionadas em parte pela ativação de células dendríticas pela ligação de glucanas fúngicas, a detectina 1, que é um receptor para este polissacarídeo fúngico. As células dendríticas, ativadas através deste receptor de lectina, produzem citocinas indutoras de TH17, como IL-6 e IL-23. As células TH17 estimulam a inflamação e os neutrófilos e monócitos recrutados destroem os fungos. Os indivíduos com as respostas TH17 defeituosas são suscetíveis a infecções por cândida mucocutânea crônica. As respostas TH1 são protetoras em infecções fúngicas intracelulares, como a histoplasmose, mas essas respostas podem provocar inflamação granulomatosa, que é uma importante causa de lesão tecidual no hospedeiro nessas infecções. Fungos também induzem respostas específicas de anticorpos que podem ser protetoras. Os vírus, eles são micro-organismos que se replicam dentro das células do hospedeiro. E eles utilizam a maquinária de síntese de proteína da célula hospedeira mesmo. E eles causam lesões teciduais e doenças ao interferir na função celular, que resulta na morte das células infectadas. A imunidade contra os vírus envolve a resposta inata e a resposta adaptativa, que são destinadas a prevenir infecções e eliminar as células infectadas. Na imunidade inata, os interferons tipo 1 são produzidos em resposta à infecção viral e replicação do vírus em células infectadas e não infectadas. As células NK, que vem de natural killer, destrói células infectadas por diversos vírus, especialmente no início da infecção, antes que a resposta adaptativa esteja completamente desenvolvida. E a ausência de moléculas MHC classe 1 nas células infectadas facilita a ação das células NK, uma vez que essas moléculas normalmente inibem a atividade das células NK. E a imunidade adaptativa contra infecções virais é mediada por anticorpos e linfócitos T, que são os citotóxicos. E os anticorpos neutralizam os vírus ao impedir sua entrada na célula hospedeira e bloquear a disseminação de célula a célula. Esses anticorpos, particularmente os de alta afinidade produzidos em resposta dependente da célula T, são eficazes contra os vírus durante a fase extracelular de sua vida. Os anticorpos antivirais
se ligam ao envelope viral, ou antígenos do capsídeo, que atuam principalmente como anticorpos neutralizantes. Eles também podem oponizar partículas virais para promover a eliminação por fagócitos e ativar o complemento que ajuda na eliminação viral. Os CTLS são essenciais para eliminar infecções estabelecidas dentro das células. Eles reconhecem os peptídeos virais apresentados por moléculas MHC classe 1 e mantêm as células infectadas. Essa função é vital para a vigilância contra infecções virais. A maioria dos CTLS específicos para vírus são células TCD8+, que reconhecem os peptídeos virais citosólicos e os apresentam por moléculas MHC classe 1. A diferenciação completa do CTLS muitas vezes requer a ajuda de citocinas produzidas por células TCD4+, que são auxiliadoras ou coestimuladoras expressas nos linfócitos infectados. Em infecções latentes, o DNA viral persiste nas células do hospedeiro, sem replicação ativa, mantendo o equilíbrio como resposta imune. Deficiências na imunidade podem levar à reativação dessas infecções latentes, resultando na expressão de genes virais que causam efeitos citopáticos e propagação do vírus. Em alguns vírus, como o Epstein-Barr e outros herpes virais, são conhecidos por causar infecções latentes. E, além disso, a resposta imune pode causar danos teciduais em algumas infecções, por exemplo, na infecção pelo vírus de coromeningite linfocítica, em camundongos. A resposta do CTLS específico para o vírus destrói células meníngeas infectadas, causando inflamações, De forma semelhante, a infecção pelo vírus da hepatite B em nós humanos pode levar à destruição de células hepáticas infectadas pelo CTLS, que resulta em hepatite ativa. Em alguns casos, a imunidade antiviral pode levar à resposta autoimune devido ao mimetismo molecular, onde as proteínas virais compartilham sequências de aminoácidos como antígenos próprios. E os vírus eles desenvolveram diversos mecanismos para evadir a resposta imunológica do hospedeiro. A variação antígena é um dos principais métodos utilizados por vírus como influenza, rinovírus e o HIV. A variação antígena ocorre através de mutações pontuais e rearranjos do genoma de RNA, que leva à criação de novas cepas que podem escapar da imunidade gerada por infecções anteriores. Além disso, alguns vírus inibem o processamento e a apresentação de antígenos pela molécula de MHC, de classe 1. Por exemplo, o herpes simples, ele bloqueia o transportador TAP, enquanto o citomegalovírus remove moléculas do MHC do retículo endoplasmático. E outros vírus produzem moléculas que inibem a resposta imunológica, como os proxovírus. Secretam proteínas ligantes de citocinas. E o Epstein-Barr, que produz uma proteína homóloga, a 1L10, ativação de células dendríticas. Vírus também como HIV também conseguem infectar e comprometer células imunocompetentes, particularmente a célula TCD4+, essenciais para a resposta imunológica adaptativa. O HIV atua sobre esse mecanismo para sobreviver infectando e eliminando essas células cruciais, levando à imunossupressão. Imunidade contra os parasitas. Na terminologia das doenças infecciosas, a infecção parasitária, ela se refere à infecção com parasitas de animais, tais como protozoários, helmintos e hepatoparasitas. Tais parasitas são responsáveis pelas maiores taxas de morbidade e mortalidade do que qualquer outro tipo de classe no organismo infeccioso. Particularmente nos países desenvolvidos, estima que cerca de 30% da população mundial sofrem de infecções parasitárias. A malária sozinha afeta mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo e é responsável por cerca de 500 mil mortes por ano. A magnitude desse problema de saúde pública é a principal razão para o grande interesse da imunidade antiparasita e para o desenvolvimento da imunoparasitória
como ramo distinto da imunologia. A maioria dos parasitas passa por um ciclo de vida complexo, parte dos quais ocorre em seres humanos ou em outros vertebrados, e a outra parte ocorre em hospedeiros intermediários, tais como moscas, carrapatos, entre outros. Os seres humanos são geralmente infectados por picadas de hospedeiros intermediários infectados ou através de compartilhamento de um habitat específico. Por exemplo, a malária. Trypanosomiases são transmitidas por picadas de inseto, entre outros. Também é através da exposição à água e os caramujos infectados. A maioria das infecções parasitárias são crônicas devido à fraca imunidade inata e à capacidade dos parasitas para fugir de um resistente à eliminação a respostas imunológicas adaptativas. Imunidade inata contra os parasitas. Apesar de diferentes agentes parasitórios, como os protozoários e helmintos, terem demonstrado ativar diferentes mecanismos de imunidade inata, esses organismos são muitas das vezes capazes de sobreviver e replicar em seus hospedeiros, porque eles estão muito bem adaptados para resistir às defesas do hospedeiro. E a principal resposta da imunidade inata aos protozoários é a fagocitose, mas muitos desses parasitas são resistentes à fagocitose e podem se replicar mesmo dentro do macrofagos. Imunidade adaptativa contra os parasitas. Alguns protozoários patogênicos eles evoluem para sobreviver no interior das células hospedeiras, de modo que a imunidade proteja contra esses organismos e é medida por mecanismos semelhantes. Em contrapartida, os metazoários, tais como os helmintos, eles sobrevivem em tecidos extracelulares e a sua eliminação, por muitas das vezes, é dependente de tipos especiais de resposta de anticorpos. Invasão da resposta imunológica por parasita. Os parasitas eles escapam da imunidade protetora, reduzindo a sua imunogenicidade e pela sua inibição das respostas imunológicas do hospedeiro. Os parasitas eles alteram seu antígeno de superfície durante seus ciclos de vida em hospedeiros vertebrados. Os parasitas eles se tornam resistentes aos mecanismos de imunização efetores durante a sua permanência em hospedeiros vertebrados. Os parasitas protozoários eles podem se esconder no sistema imunológico por viver no interior das células dos hospedeiros ou pelo desenvolvimento de cistos resistentes aos fatores imunológicos. Os parasitas também eles emitem a resposta imune do hospedeiro por múltiplos mecanismos. A energia das células T aos antígenos parasitas tem sido observada em esquizostomose grave, envolvendo o fígado e o baço, e em infecções filarárias. As consequências dessas infecções parasitárias para a saúde e do desenvolvimento econômico são devastadoras. As tentativas de desenvolver vacina eficaz contra essas infecções têm sido ativas por muitos anos, embora o processo tenha sido bem lento do que poderia esperar. As estratégias para o desenvolvimento de vacina são diversas e estão em constante evolução. Para lidar com diferentes desafios e tipos de patógenos. Aqui está uma visão de algumas mais abrangentes, como as principais estratégias, que são as vacinas de vírus inativados ou atenuados. O vírus inativado, ele é cultivado e depois inativado. Geralmente por produtos químicos ou calor, para que não possa causar a doença. Exemplos, inclui a vacina contra a gripe inativada. Vírus atenuado, que é o vírus enfraquecido.
através de passagens em culturas celulares ou mutagenese, que é controlada de modo que possa replicar-se apenas de forma limitada no hospedeiro, estimulando uma resposta imune sem causar doenças graves. Exemplos que incluem a vacina contra sarampo, que é a vacina de sabunidades. Utilizam partes de diferentes inofensivos, que é geneticamente, né, modificado para carregar genes e patógenos-alvo. Este vetor viral, ao infectar as células do hospedeiro, expressa os antígenos do patógeno, desencadeando uma resposta imune. Exemplos que incluem a vacina contra a ebola, desenvolvida pela Johnson & Johnson, que as vacinas de ácidos nucleicos utilizam material genético do patógeno contra o RNA, que é o mensageiro, mRNA, ou o DNA, para instruir as células de hospedeiro e produzir antígenos específicos do patógeno. As células apresentadoras de antígenos, elas existem, esses antígenos na superfície, nas células, né? Que desencadeiam a resposta imune, que tem um exemplo, né, daquela vacina, né, da Covid, que a Pfizer, né, que é bem moderna por conta da Covid, né, e tem também as vacinas de partículas semelhantes a de vírus, que é utilizar partículas que imitem a estrutura do patógeno, elas imitam, né, mas não contém um material genético infeccioso. Mas não contém material genético infeccioso. Essas partículas desencadeiam uma resposta imune, sem causar infecções, que é uma coisa muito importante, né? Que não causa nenhuma infecção. E também é um exemplo da vacina também HPV, que utiliza partículas semelhantes do vírus, né? Para proteger contra o câncer viral, né? Aquele câncer que tem e tem uma estratégia, né, de suas próprias vantagens e desvantagens em termos de segurança, eficácia, facilidade de produção e armazenamento. A escolha da estratégia depende do tipo de patógeno, do perfil de segurança, né, desejado e das características da população do alvo. Muitas dessas coisas que eu falei, tem também mais e mais também, né, estratégia. Eu resumi um pouco delas, que tem as vacinas, vírus inativos ou atenuados, vírus inativado, tem vários outros tipos, né, vacinas de ácidos nucleicos, tá muito relacionado a isso, que vacinas que utilizam, né, os infectados, mais ou menos isso. Tem as vacinas também no vetor viral que eu falei, né, que está relacionado.